Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar sequência aqui a uma nova aula, certo? Seguindo a nossa programação, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar o chamado Segundo Reinado ou Segundo Império. Ora, o que que venceu o Segundo Reinado ou Segundo Império? O Segundo Reinado ou Segundo Império corresponde a todo o período que Dom Pedro II permaneceu como imperador do Brasil, entre 1840 a 1889, certo? Lembrando que bem que tem um errinho, tá? Aqui é 1840. Então, 1840 a 1889, tá? Então, vai ser um período muito longo, né? O Dom Pedro II vai governar o Brasil por 49 anos. Aqui nós temos já uma foto dele, já com a idade já um pouco avançada, beleza? Então, isso vai ser o segundo reinado, o segundo império, ok? Pois bem, nós já vimos em aulas passadas que essa fase inicial do segundo reinado, esses 10 anos iniciais, a gente vai chamar de fase da pacificação ou da consolidação. Por quê? Porque nesse período, a prioridade do governo vai ser pacificar o Brasil. O Brasil, nesse momento, não era agitado por revoluções que começaram lá no período regencial, certo? Algumas daquelas rebeliões regenciais, como a Balaiada, como a Farroupilha, ainda continuavam nesse momento. E também nesse período o Brasil vai ser palco de novas rebeliões, como as rebeliões liberais de São Paulo e Minas e a Revolução Praieira. Então, a prioridade do governo, nesse momento, é pacificar o país, né, estabelecer ordem na casa. Por isso que você vai chamar esses 10 anos iniciais de fase da pacificação ou da consolidação, certo? Então, vamos trabalhar primeiramente esses 10 anos iniciais, ou essa fase da pacificação ou da consolidação, ok? Tudo bem, então bora lá. Ora, Dom Pedro II vai subir ao poder em que ano? 1640. Ele vai subir ao poder por um artifício político que a gente vai chamar de golpe da maioridade. Nós já trabalhamos isso aí quando a gente trabalhou lá, Regência Araújo Lima, certo? O que vai ser esse golpe da maioridade? Em 1640, o imperador Dom Pedro II tinha apenas 14 anos e 8 meses, então 15 anos incompletos, para ser mais exato, certo? Entretanto, o Brasil estava sendo agitado por diversas rebeliões que estavam colocando em risco, inclusive, a própria unidade territorial brasileira, né? Porque grande parte dessas rebeliões eram separatistas, né? É o caso, por exemplo, da cabanagem no Pará, da Sabinada na Bahia e da Farroupilha no Rio Grande do Sul. Então, a nossa unidade territorial estava em risco. Por isso, os liberais, o Partido Liberal, um dos partidos da época, ele sugeriu que Dom Pedro II subisse ao poder nesse momento, mesmo tendo apenas 15 anos incompletos. Por quê? Porque, para os liberais, somente a figura do imperador seria capaz de impor respeito ao país nesse momento, certo? E garantir a manutenção dessa unidade territorial. Então, apesar da proposta ter partido dos liberais, os conservadores, que era o partido rival, e que inclusive estava no poder nesse momento, com o regente Araújo Lima, acabou aprovando a proposta, né? Porque também concordava com essa ideia de que, nesse momento, só a figura do jovem imperador Pedro II, tá, seria capaz de impor respeito à autoridade e, dessa forma, manter nossa unidade territorial. Então, apesar da proposta da parte dos liberais, os conservadores apoiaram. E, dessa maneira, Dom Pedro II sobe ao poder, tá, com 15 anos incompletos. É claro que seu primeiro gabinete ministerial vai ser formado apenas de liberais, exatamente o partido que sugeriu a sua subida ao poder com 15 anos incompletos. Okay? Entretanto, os liberais eram bastante ambiciosos. Além de já estarem no poder, uma vez que já faziam parte do ministério de Dom Pedro II, eles queriam mais, eles queriam o domínio do parlamento, que hoje nós chamamos de Congresso Nacional, certo? E deram uma ideia ao imperador. A ideia era a seguinte: convocar novas eleições para compor um novo parlamento. Já que está começando um governo novo, por que não começar com um parlamento novo, com novos deputados, novos senadores? O imperador gostou da ideia, certo? E convocou novas eleições para compor um novo parlamento, né? E essa convocação de novas eleições acabou gerando um episódio que a gente vai chamar de as Revoluções Liberais de São Paulo e Minas, ou as Rebeliões Liberais de São Paulo e Minas, que vão ocorrer em 1642, certo? Ora, o que vem a ser essas rebeliões? Os liberais que estavam no poder, eles utilizaram seus cargos para fraudar o processo eleitoral e assim garantir a vitória dos seus candidatos, certo? Acontece, porém, que essas fraudes foram extremamente grosseiras. Logo, logo, elas foram descobertas. Os conservadores descobriram as fraudes
e provaram para o imperador que seus ministros liberais haviam fraudado o processo eleitoral. O imperador, então, demitiu todo mundo, demitiu os liberais, certo? Isso acabou sendo o fator determinante dessa revolta. Essa demissão do gabinete ministerial liberal, que assessorava o imperador, em função dessas fraudes eleitorais. Só que os liberais não aceitaram essa demissão. E aí resolveram, então, se revoltar contra o imperador Pedro II. Se revoltaram em São Paulo e em Minas Gerais. Ok? Então, em São Paulo, quem vai liderar essa revolta foi o padre Diogo Feijó, que era um grande líder liberal. E em Minas Gerais, quem vai liderar é o jornalista Teófilo Otoni. Qual era a exigência deles? O que eles queriam com essa revolta? Eles exigem do imperador o seu retorno ao poder, certo? Só que o imperador vai ter todo o apoio dos conservadores, que inclusive vão falar o seu novo gabinete ministerial. E utilizando as suas tropas, o imperador derrota os liberais, certo? E, então, consolida o novo gabinete ministerial dos conservadores do poder. Inclusive, os liberais, após essa derrota, em 1642, passaram 2 anos sem funcionar, de 1642 a 1644, certo? Então, são derrotados, certo? E, dessa forma, então, se consolida o fim da rebelião. Então, imagina o imperador com 15 anos enfrentando uma rebelião dessa, né? E não esqueçam que a farroupilha ainda estava acontecendo. Ela só vai se encerrar em 1645, tá? Muito bem. Então, isso aqui é exatamente para a gente justificar essa denominação dessa primeira fase, que a gente vai chamar de fase da pacificação. Então, notem que é revolta em cima de revolta. E essa aqui é mais uma que vai ser sufocada pelas tropas imperiais, ok? Pois bem, então, além dessas revoltas, a fase da pacificação vai ser marcada por outros acontecimentos importantes que nos dizem respeito. Por exemplo, olha só, um desses acontecimentos, eu vou chamar de a Tarifa aos Brancos, certo? Então, em 1644, os liberais foram anistiados pelo imperador. Então, o partido volta ativa novamente, inclusive volta a ocupar o poder outra vez, certo? E, ainda em 1644, um ministro chamado Manuel Alves Branco, oriundo do Partido Liberal, que já estava no poder em sua vez outra vez, certo? Tá? Ele estabeleceu uma proposta que a gente vai chamar de a Tarifa Alves Branco. O que é isso aí? Vamos lá. Então, ele estabeleceu o seguinte, ele baixou um decreto, ele que era o ministro da Fazenda, e também com poderes na época já de primeiro-ministro, ele estabeleceu que todo produto estrangeiro que tivesse um similar no Brasil, o que é um similar? É igual ou parecido, certo? Então, todo produto estrangeiro com similar no Brasil só poderia circular no mercado nacional se pagasse taxas alfandegárias de até 64% dos seus respectivos valores, certo? Lembrando que antes dessa tarifa entrar em vigor, quanto é que esse produto estrangeiro pagava para entrar no mercado brasileiro? Se fosse produto inglês, pagava apenas 15% do seu valor. E se fosse um produto de outra nação, pagava 24% do seu valor. Então, o que o ministro está fazendo aqui é aumentando o valor dessa tarifa alfandegária sobre os produtos estrangeiros que passaram a circular no mercado brasileiro. O que ele pretendia com isso? Qual era o objetivo? A finalidade ou objetivo dessa medida era ampliar a arrecadação alfandegária brasileira, certo? Só que, sem querer, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, tá? Sem querer, como consequência dessa medida que ele tomou, ele acabou criando no Brasil uma espécie de protecionismo alfandegário, certo? O que é um protecionismo alfandegário? Ele taxa o produto estrangeiro e esse produto estrangeiro vai ter dificuldade de circular no mercado brasileiro. Por quê? Porque agora ele está mais caro, certo? Com isso, ele vai favorecer diretamente a indústria brasileira. Por quê? Porque a indústria brasileira ela tem um produto que não tem, logicamente, a mesma qualidade do produto estrangeiro, mas tem preço acessível, tá? Então, ao estabelecer essa medida, ele cria um protecionismo alfandegário que elimina a concorrência estrangeira e reserva o mercado brasileiro para os produtos nacionais, tá? É claro que essa medida não vai agradar os ingleses, né, que vão discordar totalmente dessa medida. Inclusive, vão pressionar o governo para que ele acabe com essa tarifa, né? Isso vai acontecer posteriormente. O fato é que a tarifa Alves Branco ela vai favorecer as atividades industriais do Brasil, uma vez que, ao eliminar a concorrência estrangeira, taxando esse produto, tornando esse produto mais caro, ela deixa o mercado nacional reservado para as indústrias nacionais, ok? Muito bem, isso aqui costuma cair muito em prova, hein? Tá?
Uma outra coisa que a gente tem que ver a respeito dessa fase da pacificação ou da consolidação é exatamente isso aqui, o panorama político do Segundo Império. É aqui nessa fase que vai se definir, certo, esse panorama político. Como assim? É aqui nessa fase que vai se consolidar os dois partidos que vão dominar o cenário político brasileiro no decorrer de todo o Segundo Império, certo? E quais foram esses partidos? Bom, liberais e conservadores, tá? Então, liberais e conservadores são os dois partidos que, embora tenham se formado lá na Regência Araújo Lima, eles se consolidam nesse período aqui, certo? Então, eles se consolidam, se fortalecem, e a partir daí, eles vão passar a dominar todo o cenário político nacional, certo? Ora, só que esses dois partidos, na realidade, eles não apresentavam nenhuma diferença ideológica entre si. Eram iguaizinhos. E iguais por quê? Olha só, primeiro, quem formava esses partidos? A mesma classe social, a aristocracia rural. Segundo, ambos eram agroexportadores. Ambos representavam os interesses dos grandes proprietários rurais, da aristocracia rural brasileira, que era a nossa elite dominante da época, certo? Ambos eram escravistas, então defendiam a manutenção da escravidão, ok? Portanto, se os dois partidos eram formados pela mesma classe social e defendem as mesmas coisas, isso quer dizer o quê? Que eles não apresentam nenhuma diferença ideológica entre si, são iguaizinhos. Mas, apesar de serem iguais, esses dois partidos lutavam entre si pelo poder, certo? O fato deles não apresentarem divergências ideológicas entre si fez com que o jornalista Oliveira Viana, que foi um jornalista que viveu naquela época, ele colocasse lá uma frase que define muito bem o que representaram esses dois partidos. Ele disse o seguinte, sobre liberais e conservadores: nada mais liberal do que um conservador do poder. E vice-versa, logicamente, né? O que o jornalista Oliveira Viana quis dizer com essa frase? E tanto faz um como outro do poder é a mesma coisa, né? Não havia diferenças entre si. Na prática, os dois partidos eram iguaizinhos, pelo fato de serem formados pela mesma classe social, que era a aristocracia rural, e defender os mesmos interesses. Entendido? Mas olha só, apesar desses dois partidos não apresentarem diferenças ideológicas entre si, eles disputavam arduamente o poder, certo? Ambos eram rivais, disputavam acirradamente o poder entre si, apenas para utilizar esse poder em benefício próprio, certo? A única fase em que não vai haver essa disputa foi aqui, ó, entre 1853 e 1858. Em 1853, o imperador nomeou o Marquês do Paraná, o senhor Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná, como primeiro-ministro. E o Marquês do Paraná, que era conservador, propôs aos liberais o chamado Gabinete da Conciliação, que os dois partidos se unissem para governar juntos. E os liberais aceitaram, certo? Então foi formado um gabinete de coalizão. O que é uma coalizão? É a união de duas tendências ideológicas, né? Então eles se uniram, certo? E governaram juntos durante esses 5 anos, tá? Foi uma fase muito boa para o Brasil, porque os conflitos partidários diminuíram nessa fase. Você quase não tinha conflito entre os partidos. Então, o governo pode se voltar para a economia inteiramente, tá? Tanto é que nossa economia evoluiu bastante nessa fase. Em 1958, eles se separaram novamente, né? Em função da Guerra do Paraguai, que já estava aí nas suas vésperas. A Guerra do Paraguai, os conservadores eram a favor, os liberais contra. Então, essa divergência fez com que o Gabinete da Conciliação fosse dissolvido. E aí volta novamente a briga partidária entre liberais e conservadores, outra vez. Essa briga partidária vai durar até 1689, quando chega ao fim o Segundo Reinado, chega ao fim o Império Brasileiro, certo? Muito bem. Para a gente fechar essa parte inicial, nós temos aqui a última revolta dessa fase da pacificação, desses 10 anos iniciais, que é a Revolução Praieira. A Revolução Praieira, na realidade, ela é uma mistura de vários episódios ocorridos em Pernambuco, mas que, na realidade, aconteceu em todo o Brasil. Só que apenas em Pernambuco é que esse episódio vai se transformar numa revolução propriamente dita, certo? Muito bem. Então, é uma revolta popular, tem também a participação de alguns membros das elites, certo? Contra o imperador. E trata-se de uma revolta separatista, né? A ideia deles era formar um país independente em Pernambuco, que é o local onde vai acontecer essa revolução. Mas o que é que vai ocasionar esse movimento? Vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, olha só,
a excessiva concentração fundiária existente em Pernambuco. O que é isso? Gente, em Pernambuco, como em todo o Brasil nesse momento, né, a maior parte das terras pertencia a uma minoria da população. Em Pernambuco, 95% das terras pertenciam a apenas 5% da população. A família Cavalcante, que era a família de aristocratas do Basilar, ela era dona de quase todas as terras do Estado, certo? Então, um dos fatores que vai motivar esse conflito é exatamente essa excessiva concentração fundiária. Os rebeldes praeiros, eles questionavam isso. Eles exigiam uma reforma agrária, né? Ou seja, a distribuição de terras ao povo, de forma que cada um tivesse acesso à terra e pudesse cultivar, pudesse sobreviver com sua própria terra. Eles questionavam, então, essa concentração fundiária existente em Pernambuco, certo? Outra coisa aqui, a disputa entre liberais e conservadores. Nós já vimos que essa disputa ocorre em todo o Brasil, mas em Pernambuco, o que era uma disputa política evoluiu para uma disputa armada entre os dois partidos. Então, é uma das causas também que vai motivar a ocorrência dessa Revolução Praieira, certo? E também aqui, ó, o monopólio de português sobre o comércio na província. Ora, havia muitos portugueses que moravam no Brasil. Em Pernambuco também havia muitos portugueses morando lá. E esses portugueses normalmente eram comerciantes. Então, eles conseguiram do imperador uma autorização para monopolizar, para ter exclusividade de toda atividade comercial, seja a grosso ou a varejo, no comércio pernambucano. Como eles monopolizavam o comércio lá em Pernambuco, eles estabeleciam, logicamente, um preço que bem entendiam pelas mercadorias. Então, os rebeldes questionavam isso. Eles não concordavam com esse monopólio. O que eles queriam era o livre comércio. Porque quando você tem o livre comércio, né, você tem a concorrência estabelecida e, logicamente, a tendência do preço é baixar, certo? Então, basicamente, que são as três causas, né, principais que vão motivar a ocorrência desse movimento. Porém, nós podemos citar mais um fator que vai contribuir também para a ocorrência dessa revolução. E é um fator ideológico, inclusive, né? Que é isso aqui, ó, a influência das ideias liberais e socialistas que expandiam nesse mundo da Europa. Nesse momento, gente, ideias liberais e socialistas se expandiam na Europa. Ideias como o fim do absolutismo, ideias como maior participação popular no governo, ideias como voto livre universal ou liberdade de comércio, essas ideias estavam em curso na Europa. Então, os rebeldes praeiros fizeram dessas ideias a sua pauta de reivindicação junto ao governo, certo? Eles exigiam isso do governo para poder pôr fim à rebelião, ok? Muito bem. Mas assim como as demais revoltas, esse aqui também não vai dar certo, não. Por que Revolução Praieira? Pelo seguinte, quem vai liderar esse movimento é uma facção ou uma ala do Partido Liberal. Não era todo o Partido Liberal, era apenas uma ala do Partido Liberal, né, que você vai chamar de liberais radicais ou praieiros. Por que eles eram chamados de praieiros? Porque a sede desses liberais radicais, que vão liderar essa revolta, ficava localizada num jornal chamado Jornal Diário Novo, que, por sua vez, se localizava na Rua da Praia, em Recife. Então, quem participava dessa corrente, chamada liberais radicais, era conhecido como praieiro. Então, eles que vão liderar essa revolta. Por isso que você vai chamar de Revolução Praieira. A revolta chegou a mobilizar cerca de 1.500 rebeldes contra o Império, né? Pregando a separação, pregando o fim da monarquia. Eles, inclusive, eram republicanos, mas o movimento acabou derrotado. Os líderes são capturados, certo? Alguns chegaram a ser executados, e a revolta vai chegar ao final, ok? Então, vamos chegar aqui ao fim dessa aula, né? Desses 10 anos iniciais que eu vou chamar de fase da pacificação e da consolidação. Na próxima aula, a gente dá sequência aí com mais assuntos relacionados ao Segundo Reinado e ao Segundo Império, ok? Então, um abraço, até a próxima.